O ministro Nelson Barbosa está no governo desde 2003, quando integrou a equipe do então ministro do Planejamento, Guido Mantega. Nelson Barbosa tem 46 anos. Assumiu o Ministério do Planejamento no início deste ano. Ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda do primeiro governo Dilma Rousseff, também participou da equipe econômica nos 2 mandatos do presidente Lula. Durante o primeiro mandato da presidenta Dilma, elaborou estudos de medidas de desoneração para estimular a economia, como reduções de impostos para automóveis, linha branca e materiais de construção. Barbosa participou da equipe que formulou o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e o Minha Casa Minha Vida. Foi presidente do Conselho do Banco do Brasil, membro do Conselho de Administração da Vale e teve passagens pelo Banco Central e BNDES. Doutor em Economia pela New School for Social Research dos Estados Unidos, Barbosa também deu aulas na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tido como desenvolvimentista e adversário de cortes radicais nos gastos públicos, Barbosa entrou em choque várias vezes com Joaquim Levy. Saiu vitorioso, pelo menos por enquanto. Vamos conversar com Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. Não se trata meramente de uma troca de nomes, né? O que significa essa mudança no Ministério da Fazenda? Veja bem, se tem o país, ele precisava fazer um ajuste fiscal efetivamente, porque entrou esse ano muito desequilibrado. O ajuste fiscal tem que levar em conta 2 pontos: o corte de despesa e o nível das receitas. Se a economia cai muito com os cortes de despesa e cai a receita mais que proporcionalmente ao corte de despesa, você falhou no ajuste fiscal. Então a aposta do Levy, o Levy, ele tem uma visão estritamente de tesouro, de orçamento, é um grande homem público. A saída dele aí, sem atirar, sem nada, mostra a maturidade dele, mas era um diagnóstico que não deu certo. A queda do PIB aí, inclusive em função de falta de medidas aí para recuperar a cadeia de petróleo e gás e outros pontos aí, falhou o plano dele. Qual que é a vantagem do Nelson Barbosa? O Nelson ele tem uma estratégia que vai além da questão fiscal. Ele não pode ser visto como irresponsável. Ele teve um papel dos mais relevantes em 2008. Ele foi peça central naquela grande política que impediu a recessão. E no caso dos subsídios, do exagero dos subsídios do Guido Mantega, ele saiu antes lá, não compactuou com aquela pressa lá em tentar resolver a situação. Então a vantagem é que você tenta manter o equilíbrio fiscal, mas com um conjunto de medidas para começar a recuperar a economia. E hoje passou meio despercebido uma medida das mais importantes, que é a medida provisória para a nova lei de leniência, permitindo aquelas empresas que foram afetadas pela Lava Jato, sem prejuízo das punições e multas, poderem voltar a contratar com o governo. Então a estratégia do Nelson é estabilizar a economia, impedindo que amplie a queda e tentar ter uma visão de futuro agora com concessões e com um discurso mais otimista. E tem muito mais jogo de cintura com o Congresso. O Joaquim Levy, quando tinha as reuniões com o Congresso, ele apresentava um mapa do inferno se não aprovasse as medidas. E a estratégia tem que ser uma estratégia otimista. Então, nesse sentido, o Nelson Barbosa ele tem esse pique. E o novo ministro do Planejamento é considerado o melhor gestor do governo. Então, ele pode ser importante para dar ritmo às concessões, ao PAC e a outras medidas que estão debaixo do guarda-chuva do Ministério do Planejamento. Luiz Nassif, muito obrigado, boa noite. Já nós vamos falar dos acordos de leniência aos quais você se referiu. Boa noite, então. Boa noite.